Olá, muito bem-vinda ou bem-vindo ao canal Ana Encanta para mais uma leitura com a energia para os seus próximos 30 dias, para o seu próximo mês. Aqui a gente vai fazer uma leitura para o mês de agosto. Antes de te mostrar as opções, eu quero dar um recado. Ao invés de falar em cada um dos elementos, eu vou falar aqui antes. Espero que você assista, que você não tenha pulado. Eu tenho um segundo canal que eu fiz alguns vídeos para esse aqui, te convidando a assistir lá os vídeos semanais para os signos. Porém, nesse momento, eu decidi colocar ele em pausa, parar um pouco de publicar lá, porque tá desgastante fazer, tá me demandando muito tempo e eu não tô conseguindo dar conta. Só que eu gravo esse vídeo dos elementos uma semana antes da publicação. Porém, todos os outros vídeos desse canal eu gravo com 2 meses de antecedência normalmente. Eu tenho uma frente de 2 meses de vídeo pronto para publicar. Então, se em algum vídeo daqui pra frente você me vir convidando a assistir esse segundo canal, é porque esse vídeo foi feito antes da decisão de parar. É isso, falei, tô leve. Eu nunca comentei aqui. Muitas pessoas acham, né, que eu normalmente gravo na semana da publicação e não é. Inclusive eu até esqueço o que foi dito, eu só vejo o tema e eu acabo nem sabendo o que é que tá lá dentro da mensagem, normalmente. Enfim, é isso. Agora você vai se concentrar para escolher a sua opção. Você pode se guiar pela sua intuição e escolher a opção que chama mais a sua atenção intuitivamente, ou você pode se basear no elemento do seu signo de Sol, ou também Lua, Ascendente e Vênus, para assistir mais mensagens e complementar uma com a outra. Para você que se conectar com a opção número 1, o elemento fogo com a vela em forma de estrela, ou os signos de Áries, Áries, Leão e Sagitário. Na opção número 2, o elemento terra, eu tenho uma ágata verde para os signos de Touro, Virgem e Capricórnio. A terceira opção, a pena com o elemento ar para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E a quarta opção, para quem escolher a concha, o elemento água, ou os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Se você precisar, pausa o vídeo para fazer a sua escolha com calma e eu vou começar com quem escolheu a vela, a estrela, o elemento fogo, ou é de um dos signos, né, de Áries, Leão ou Sagitário. A carta, a palavra-chave associada à sua opção, a opção número 1, aqui com essa mandala, é o equilíbrio. Aqui, inclusive, a ideia de equilíbrio, ela remete já de cara ao signo de Libra. Então, se você tem Libra em um dos seus planetas pessoais, ou tem Libra forte no seu mapa, planeta pessoal, né? Sol, Lua, Vênus, Marte, ou seu ascendente, que não é um planeta, mas também é um posicionamento pessoal. Você pode assistir a leitura do elemento ar. Pode ter algo para complementar sua mensagem lá. A frase aqui que essa carta traz é: eu trago um estado de perfeita harmonia para o meu mundo. E eu faço isso sem julgamento. 2 ideias associadas ao signo de Libra, né? O equilíbrio e o julgamento em si. A justiça. Então, Libra tá vindo forte aqui. E você pode também estar, por exemplo, se relacionando com alguém do signo de Libra. E aqui a gente tá olhando para essa referência. A mensagem vai ser para você, mas pode estar vindo a partir dessa ideia do equilíbrio, né, que tem associada ao signo de Libra. Vamos ver então qual a mensagem para você para esses próximos 30 dias. Você da opção número 1.
a gente começa aqui com uma carta apontando para um centro de força, um centro de energia, que é o chakra coronário, o 7º do topo da cabeça. É um chakra de conexão com o plano divino. É um centro de força que canaliza. Ele inclusive é voltado para cima. Ele se conecta a esse plano. E aqui a gente pode... Bom, a carta seguinte que saiu foi o descanso e o rejuvenescimento, o 4 de espadas. A carta do equilíbrio, que fala sobre essa busca de harmonia, trazer o equilíbrio para o próprio mundo. Aqui, quando a gente tem essa figura em posição meditativa, como eu normalmente falo, é muito curioso, eu tenho a memória de falar em mais de uma leitura para o signo de Áries ou para o elemento fogo, sobre paciência, sobre calma, fazer as coisas com calma. E aqui tá vindo a mesma mensagem. Porque talvez você ainda não tenha atingido esse estado de equilíbrio, de harmonia interior. E o que está sendo pedido para você, eu diria que principalmente, até aqui pelo menos, você pode se conectar com esse plano superior, pedir orientação, se abrir para a sua espiritualidade, por exemplo, para cuidar desse campo que é a sua espiritualidade, até muitas vezes para se permitir ser guiada. Talvez aqui exista um bloqueio em relação a essa espiritualidade. Você pode ignorar, você pode achar que isso não é importante, mas eu preciso te lembrar que você é um espírito encarnado. Então, a espiritualidade, ela faz parte de quem você é. E quando você se fecha para isso, você pode, por exemplo, seria um termo, uma ideia associada ao chakra do terceiro olho, mas também tem a ver com isso aqui, que é você fechar, bloquear a sua intuição. Essa orientação que vem de um lugar maior, um lugar mais sábio, que tá te conduzindo. Então aqui, até o momento, a gente tá olhando para uma questão de ir com mais calma, pisar no freio muitas vezes, para algumas pessoas, e se colocar mais nesse lugar, nessa postura, nesse estado de meditação, limpar um pouco a mente, sair desse looping mental, esses pensamentos, um padrão de pensamento de baixa vibração. Claro que não vai ser para todo mundo, quer dizer, acredito que todos, né, é muito difícil você se manter numa positividade, numa alta vibração 24 horas por dia. É preciso, o mundo à nossa volta é caótico, né? Então é preciso ter muita força para se manter no eixo. E aqui é o que está sendo apontado para você, uma necessidade de voltar para esse eixo. Então, muitas vezes vai ser através da pausa, exatamente. É você, por exemplo, tirar, não tô falando para você parar, não vou fazer nada essa semana, vou ficar olhando para o teto, não é isso. Mas por que não, por exemplo, você permitir 1 hora do seu dia, 1 hora da sua semana, para fazer um exercício de contemplação, fazer um exercício de conexão, seja uma caminhada em meio à natureza, todos exemplos, né, que algumas pessoas podem achar inclusive um exemplo muito bobo, mas não é. A natureza, ela tem a energia de cura pra gente, então faz parte. Mas, por exemplo, você caminhar ou se colocar realmente sentada, meditando, ou uma terapia, um lugar um espaço seguro que favoreça a sua conexão com
regiões mais profundas suas, para que assim você olhe determinados pontos que precisam de ajuste para que essa harmonia aconteça, harmonia interior ou superior. Vamos ver o que mais. Mas esse é o primeiro recado aqui. E, claro, como eu acho que não costumo falar, mas tento deixar isso claro, vou falar diretamente aqui. As minhas leituras, normalmente, elas são muito menos sobre vai acontecer tal coisa e muito mais sobre olhe para isso que está acontecendo, olhe para isso que o universo está te convidando a fazer nesse momento, que isso te ajuda a destravar alguma área, a resolver alguma questão. Aqui, a se colocar num lugar de mais tranquilidade. E eu diria que quem não quer paz, tranquilidade na vida? Eu, pelo menos, quero. Não sei você. Tem gente que deve gostar de viver no caos, né? Mas... enfim, vamos ver o que mais. Para você do elemento fogo, a opção número 1. Mudanças materiais e financeiras, o 5 de ouros aqui. Conectando todas essas cartas, inclusive com essa mensagem que eu acabei de falar, né? Você, num estado de mais tranquilidade aqui, você pode encontrar respostas para situações que podem estar travadas. Se a gente está falando de questões financeiras, questões materiais, você pode estar enfrentando uma situação, uma questão financeira na sua vida, você pode estar enfrentando dificuldades na sua área profissional aqui. De alguma forma é isso que está mais em destaque, material e profissional. E aqui o que o oráculo diz para você é: a resposta para resolver essa questão não tá em acelerar as coisas, em querer uma resposta rápida, em querer resolver num estalar de dedos. Não tá aí a resposta. Não é se atropelando, não é fazendo de qualquer jeito só para fazer que você vai encontrar saída. Aqui é se recentrando, voltando para o seu eixo, que você encontra a sua força. Muitas vezes você aqui encontra o seu propósito. Por que você quer caminhar nessa direção? Se a gente está falando de uma questão profissional, por exemplo, seja no emprego que você tenha, seja um projeto, né, um projeto paralelo ou um projeto realmente profissional que você tenha, você muitas vezes pode estar tentando e não estar conseguindo aquele sucesso, chegar num objetivo que você determinou, e você se questiona de: será que eu tenho que continuar? Será que não é melhor desistir? Será que isso é pra mim? E simplesmente porque você ainda não tem o resultado que você queria, você ainda não chegou lá. E aqui a resposta não é desistir. Eu não vejo como o caminho não é esse. Vamos ver o que mais vem. Eu vou usar esse outro oráculo aqui que eu nem ia usar, mas eu vou usar. Vamos ver o que vem, mas eu não sinto que seja isso. O que eu sinto que até aqui as cartas estão falando é: em primeiro lugar, você relembrar o porquê que você começou. Quando você para um pouco, se retira, analisa, reflete. Eu não tenho o sucesso que eu queria, eu não tenho o resultado que eu queria. Mas não significa que eu fracassei, não significa que eu nunca vou chegar lá. Eu só preciso parar para avaliar a situação. E muito disso também passa por isso que eu falei sobre o plano superior. Se está bloqueada essa conexão com o divino, com o seu eu superior, essa parte sua que já sabe, né, que tem mais sabedoria, que consegue saber qual é o plano, para onde você está indo, por que você quer fazer isso que você tem tanta vontade de fazer, chegar onde você quer. Essa é a parte que sabe. Então, quando você se conecta, quando você se abre para essa conexão, você recebe essa orientação.
Por isso que eu digo, eu não vejo como não é aí o caminho, não é isso, tá errado. Desiste, pega outra rota, não vejo por aí. Mas existe aqui um bloqueio, muitas vezes, e existe aqui também uma necessidade de você parar. Parar para ouvir. Existe um termo que me fez lembrar aqui, que eu falei inclusive esses dias. O movimento dos lobos, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu sempre cito ele. A autora fala sobre o movimento dos lobos quando eles perdem a trilha. Eles têm a questão do olfato, né? Eles reconhecem a trilha da presa, por exemplo, que eles estão seguindo. E quando eles perdem o rastro, eles sentam, eles param. Ele não sai andando de qualquer jeito, em qualquer direção. Ele para. Pra que eu vou gastar energia indo em qualquer direção se eu não sei pra onde eu tô indo? Eu paro, me acalmo, me aquieto, ativo os meus sentidos. Quando eu paro, eu consigo ativar isso. E aí eu consigo recuperar a trilha. Esse é o movimento dos lobos. Que é um animal de caça, né? Extremamente inteligente. Deixo esse símbolo, esse animal de poder para você se conectar nesse momento. Pode te ajudar. Inclusive a ter paciência, a ter calma, tranquilidade de entender que você tá no processo, que ainda não chegou, mas vai chegar. A resposta, o resultado. Não necessariamente precisa de pressa aqui. Vamos ver o que mais. A tempestade. E a paz. Eu ia falar que essa carta da tempestade, ela traz o prenúncio de tempos melhores, né? Quando a tempestade vem, acontece e pode trazer muitos medos à tona, né, para a superfície. Mas o que vem depois, o que vem na sequência, o tempo abre. As nuvens se dissipam, o tempo abre. A chuva é essencial para fertilizar o solo, para manter a vida naquele solo, porque senão seca tudo. Então não tenha medo da tempestade, não tenha medo dos desafios, dos problemas que vierem pelo seu caminho durante esse período principalmente, né, esses próximos 30 dias, em relação à sua área financeira, à sua área profissional, aos seus projetos, seu trabalho. Não tô dizendo que você tem que olhar para o problema e agradecer e ficar feliz. É bom, mas não vou falar isso porque nem todo mundo gosta de ouvir esse tipo de coisa. Não é olhar para o problema e falar, problema, como eu te amo. Não é isso. Mas é pelo menos não ter medo. Porque quando você deixa o medo falar mais alto, falar por você, se colocar à frente, você enxerga tudo distorcido. Você começa a ver tudo distorcido. E isso tende a não colaborar em nada com o movimento que você está fazendo. Isso traz, muitas vezes, confusão. Isso, inclusive, pode ser o que você está passando nesse momento. Esse momento de confusão, de não saber mais para onde ir, o que fazer, como que chega onde você quer chegar, né? E por isso, a gente estava falando sobre um momento de pausa. De parar para olhar, para entender, para relembrar o propósito, relembrar do porquê você começou, relembrar qual era o plano que você tinha. Pode ser que seja necessário você rever esse plano. Talvez tenha um jeito melhor de fazer. Volto a dizer, não é de qualquer jeito. Isso é essencial. Parece muito simples, muito uma informação qualquer que eu estou trazendo aqui. Mas eu diria que esse é o ponto-chave esse mês, para que você consiga não só não desistir, mas para que você no longo prazo consiga alcançar o que você quer. A carta seguinte que saiu aqui,
paz. Por isso que eu falei, né? É o que vem depois da tempestade. Você encontra. E eu falei aqui, né? Tem gente que até pode gostar de viver no conflito, mas eu, pelo menos, gosto de viver na tranquilidade. Essa paz aqui, essa sensação de que tudo tá no lugar. A harmonia que você é capaz de trazer para sua vida, quando a gente viu a frase aqui, você é capaz de trazer esse estado de harmonia para sua vida. Não pela pressa, não pela imposição, não porque tem que ser assim, porque eu quero. Porque você encontra esse eixo, o seu eixo, né? O que mais? Bom, já, né, essa paz aqui, a tempestade, ela fala pra gente que é possível que aconteçam situações bastante desafiadoras, se a gente for olhar numa ideia mais preditiva, né? Situações desafiadoras. Você lembra muito a carta das nuvens no Lenormand? Aquele momento tenso, um momento de tensão, de pré-tempestade, em que o tempo tá pesado, tá tudo difícil, tá denso. É possível enfrentar situações densas, desafiadoras nesses próximos 30 dias. Não vai ser tudo lindo, maravilhoso, né? Zero problemas. Eles vão aparecer. E é preciso que você encontre a calma para passar por eles, ao invés de permitir que eles passem por cima de você. Sabe aquela coisa de se deixar atropelar pela vida, pelos problemas da vida? É você encontrar como a raiz da árvore, né? A raiz mais forte, mais profunda, ela mantém a árvore no lugar. É você se manter na sua base, manter a sua tranquilidade. Porque quando você consegue fazer isso, você percebe que os problemas, eles passam. Sejam quais forem, pode ser enorme, pode ser um problemão. Isso também passa. Essa frase, se eu não me engano, é de Chico Xavier, né? Existe uma reflexão que ele faz, que ele fala, traz essa ideia de isso também passa, tudo passa. Até que você encontre esse estado de paz, de tranquilidade. Mas, melhor dizendo, até que você cria. Você não encontra. Isso já existe em potencial. Quando passa, se tudo passa, o potencial da paz, da tranquilidade, do equilíbrio, da harmonia, ele existe já. Então você acessa, você encontra, quer dizer, você cria, você não encontra, você cria isso na sua vida. Uma última carta aqui. Para você, do elemento fogo. A responsabilidade. Caram várias, eu vou ficar só com a primeira aqui. A responsabilidade. E é engraçado que, em primeiro lugar, né, a responsabilidade de criar esse equilíbrio, essa harmonia, é sua. Não é de outra pessoa, não é o problema não tá no outro. O problema não é alguém que te fez algo ou alguém que é muito difícil e tá te causando problema. A responsabilidade é sua. A responsabilidade pelo caos da sua vida, ela é sua. Assim como a responsabilidade de resolver, de não se afetar, de passar por da melhor forma. E o que eu ia falar que é muito curioso é que aqui eu tenho 3 figuras nessa carta. 2 delas aqui atrás olhando para os céus. Como eu acredito que nada é à toa, reforça para mim a questão da conexão com o plano divino. É você recuperar essa conexão nesses próximos 30 dias também vai ser essencial para você. Muitas vezes perceber que o problema pode ser enorme e ele ainda assim não é tão grande. Se você tem essa fé, tem essa conexão, essa crença de que existe algo maior, existe um propósito maior te trazendo isso e te ajudando, te amparando para que você passe por isso. Isso não vai ficar na sua vida para sempre.
como já vimos aqui, a paz está aqui na sequência. Então, e eu diria que eu vou pegar uma última carta aqui com esse oráculo, mas quando vem aqui mudanças financeiras e materiais, a gente pode estar falando de uma instabilidade financeira, material, né? Como eu tô falando aqui o tempo inteiro, mas a gente também, se existe uma mudança, por que não uma mudança positiva, uma mudança para melhor? Mesmo que no momento você não enxergue, se você se propuser a passar por esse processo dessa forma mais leve, se fortalecendo, buscando o seu eixo, o seu equilíbrio interior, você ganha. Você só tem a ganhar. Inclusive, ganhar no longo prazo, melhorando essa situação financeira e material, se colocando num estado mais próspero. Não só, como eu normalmente digo, né, que a prosperidade vai muito além de questões materiais, mas aqui é também em questões materiais. É não só no plano filosófico da prosperidade, é no plano material também. Como eu sempre digo, isso aqui está disponível para você, isso está se mostrando como caminho. Mas se você se desespera, se você não mantém esse contato aqui, se você faz de qualquer jeito, vai para qualquer lugar, ou pior ainda, desiste, você nunca chega nesse resultado, né? Então, é uma escolha. Vou pegar uma última frase aqui com esse oráculo para você. Saíram várias, eu vou ficar só com essa primeira. Mais uma referência aqui ao chakra do plexo solar. É o que vem nessa carta. Seja seu eu mais autêntico e reconheça essa potência. Essa é a frase final para você do elemento fogo. Pode estar te pedindo aqui também um cuidado, né, com o campo emocional. Plexo solar é uma região emocional, né? Então pode ser que seja necessário olhar para questões emocionais desse mês, mas também de recuperar essa confiança, essa força no seu eu, em quem você é, nas suas habilidades, na sua capacidade. Reconhecer a sua capacidade, reconhecer as suas habilidades, reconhecer o seu potencial de passar por isso tudo, de executar tudo isso que foi dito aqui de uma forma plena, para que você alcance os resultados que você deseja, que a sua alma deseja, indo muito além do ego, que a sua alma deseja realizar. Esse é o recado para você que escolheu a opção número 1. Vou fazer um convite, como eu disse lá no início, né, sobre o canal que está em pausa. Apesar disso, eu resolvi criar um canal também, mas não aqui no YouTube, um canal privado, onde a minha ideia é levar mensagens de reflexão, tentar pelo menos, né, reflexões um pouquinho mais profundas e, na verdade, mais calmas. Lá no Telegram, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. A princípio, ele está em funcionamento e eu te convido a participar, caso você se interesse por esse tipo de reflexão que eu trago aqui para o canal, para esses vídeos. É isso, se você quiser assistir os próximos, nos vemos lá, caso não, eu te vejo no próximo vídeo. Vou agora para a segunda opção do elemento terra, você que escolheu a pedra de ágata. E a carta amarela, essa mandala, que traz aqui a palavra-chave para o seu mês, é o orgulho. Mas o orgulho no sentido de você se orgulhar de quem você é. Eu me amo e me vejo em todo mundo. É a frase que traz aqui essa carta. É você reconhecer, aqui a gente está falando, essa frase me faz pensar, né? A ideia dessa carta me faz pensar
e numa questão de amor próprio. E possivelmente você que escolheu essa opção, nesse momento, talvez nesse momento, né? Pode não ser algo crônico, mas pode ser algo que esteja acontecendo pontualmente na sua vida nesse momento. Você pode estar experimentando algum tipo de insegurança em relação às suas capacidades, aos seus talentos, se comparando com outras pessoas, achando que é menos, achando que não pode, deixando essa sombra falar mais alto e duvidando, questionando a sua capacidade. E o que essa carta traz é: tenha orgulho de quem você é, tenha orgulho do que você já construiu, tenha orgulho do que você é capaz de fazer, dos seus dons, dos seus talentos, das suas capacidades, da sua beleza, da sua inteligência, de tudo que te compõe, de tudo que você é. Se relembre disso tudo e tenha orgulho disso. Se ame nesse sentido, né? Amor próprio, reconheça o seu próprio valor. É isso que me vem olhando para essa carta. É isso que de alguma forma tá aqui se manifestando. Vamos ver o que vem mais, né, de mensagem para você. Aqui com... Botei a carta no lugar errado. Aqui com essa carta, com esse oráculo. O que mais? Isso, né, de alguma forma é o tema aqui. Isso pode, inclusive, estar te impedindo, aqui aproveitando já a energia da carta que saiu, tá te impedindo essa desconfiança, essa insegurança, essa falta de reconhecimento de si, tem te impedido, ou está te impedindo, ou vai te impedir nesse próximo mês de se mover, de dar passos adiante na sua jornada, naquilo que você veio fazer aqui. Você tem um propósito, todos temos um propósito pessoal e mundial. Muitas vezes a gente precisa passar pelas nossas provações pessoais, né? Superar a nós mesmos, trabalhar a nossa sombra, trabalhar as nossas maiores dores, para que a gente se abra e se prepare também para fazer algo maior, fazer algo de fato pelo mundo. Seja um mundo pessoal, né? Seja assim uma questão de comunidade, as pessoas que estão próximas a você, seja uma questão familiar, de você contribuir, colaborar com aqueles que estão ao seu redor, né, os seus amigos, seus familiares. Não precisa ser nada grandioso, mas é fazer a diferença no mundo, no seu mundo. Sempre pode ser algo maior, mas por que não? Pelo menos só fazer a diferença no seu mundo. E aqui eu acredito que existe esse movimento de ir nessa direção, de realizar algo maior na sua vida, que está bloqueado, que está impedido nesse momento por conta dessa questão que eu falei antes. É isso que está me vindo. A carta que eu tenho aqui é o 8 de paus. Não, o 8 de ouros. 8 de ouros. Eu sempre vou falar isso. Essas cartas desse tarô, elas me confundem, porque o vermelho eu associo ao fogo, e nesse tarô é terra, é o elemento terra. Então eu sempre vou iniciar falando que é fogo, mas não é. 8 de ouros. Mas ela traz aqui um barco no mar, com a vela lá, né, o vento soprando, um movimento acontecendo, um movimento positivo adiante, à frente, dando passos na sua vida, dando passos nos seus projetos, na sua carreira, nos seus relacionamentos, seja onde for que é a área mais em destaque para você agora, nesse período. Você pode dar passos, você pode evoluir, você pode criar algo, colocar algo no mundo, você pode realizar algo positivo por você, para você, para o mundo também. É possível. E aí eu vou dizer que se você não se enquadra nesse grupo que eu falei, se você não se identifica com nada disso que eu falei sobre amor próprio, sobre
essa insegurança que pode estar acontecendo. Pode ser que você tenha passado por isso e agora você está conseguindo se recuperar no sentido de agora eu aprendi, agora eu passei por tudo isso e aprendi a me valorizar, aprendi a reconhecer os meus valores, a reconhecer a minha capacidade. Eu já dei esse passo. Aí sim, se essa é você, aqui a gente está falando sobre ir na direção daquilo que você deseja realizar, daquilo que você deseja concretizar nesse mundo. Isso está favorecido, isso é como se os caminhos estivessem abertos para você. Se você se identifica com a questão da insegurança que eu falei antes, isso é possível, mas tem uma barreira, tem algo impedindo desse movimento acontecer. Vamos ver o que mais. Movimento, escolhas, decisões. O 2 de ouros, mais uma vez aqui, mais uma carta de ouros, falando de escolhas, a decisão, a escolha que você faz nesse momento. Você escolhe dar ouvidos, dar espaço para que essa insegurança crie raiz cada vez mais profunda em você, no seu ser, ou você vai fazer a escolha, ouvir essa mensagem e fazer a escolha, tomar a decisão de fazer algo diferente. Não precisa achar que você vai magicamente um dia acordar e se sentir linda, maravilhosa, plena, poderosa, sem problemas. Não precisa ser assim. É possível? É. Mas você pode fazer um passo de cada vez. Você pode fazer um movimento de identificar em primeiro lugar quais são os gatilhos. Onde? O que desencadeia essa sensação em você? Essa percepção distorcida de si, de eu não tenho valor, eu não sou capaz, eu não vou conseguir. O que traz isso? E o que está por trás disso? Em primeiro lugar, identificar. Para que, quando você perceber que isso está acontecendo, você fazer mais uma vez a escolha. Eu vou deixar que isso tome a frente, que isso seja mais forte do que eu, ou eu vou fazer alguma coisa para agir diferente. Alguma coisa. É um movimento que está sendo pedido. Não é uma mudança completa de vida. É um movimento, é uma escolha. E é na constância de cada escolha diferente que você fizer que você fortalece esse poder de se orgulhar de si, de reconhecer o seu valor. É assim que você chega nesse ponto dessas pessoas que eu acabei de falar, que se você pode não se reconhecer em nada disso, você pode ter passado por isso. É aí que você chega nesse momento. É uma construção. É algo que, se é uma ferida sua, você pode trabalhar um passo de cada vez. Aqui essa carta, ela traz uma sequência de portas, né? Lembra a Porta da Esperança? Várias portas que têm possibilidades. Você pode escolher qual delas você quer entrar. Qual porta você quer abrir. Você pode escolher sempre abrir a mesma porta e ter o mesmo resultado. Mas você pode escolher diferente. Você pode, inclusive, não escolher porta nenhuma, virar as costas e ir embora. É possível. Mas ainda assim é um movimento diferente, é uma escolha consciente, porque muitas vezes aqui você pode fazer esse movimento inconsciente de repetir o padrão, repetir o comportamento, repetir a forma de pensar. E o que está sendo pedido é, tome consciência desse movimento. Quando você tomar consciência, você passa a escolher. Você assume essa responsabilidade de, não, eu vou repetir. Eu só sei fazer assim, então eu vou repetir. Eu sei que eu tô repetindo. Eu não queria estar repetindo, mas eu consigo repetir. Mas eu só consigo repetir. Até que um dia você consiga ter força suficiente para falar, não. Hoje não. Hoje eu vou fazer diferente. Nem sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou fazer diferente. É um passo de cada vez. E aqui, como eu disse, né, a gente tá, 2 cartas já do naipe de ouros, a gente tá falando de ou questões práticas, materiais da vida concreta, cotidiana, ou questões financeiras, ou questões profissionais. É isso que tá mais forte. Não necessariamente, aqui a gente tá olhando para
Melhor, vou refazer a frase. Essas questões de alto valor, elas impactam, influenciam as suas ações, as suas decisões nesses campos, em algo da sua vida prática, cotidiana, financeira, profissional. É isso que está mais forte. Mas não vai ser só ali. Pode ser algo muito mais amplo aqui. O que mais? Eu tenho aqui... Eu vou tirar a última carta, antes de falar dessa. Não, eu tirei, se eu não me engano, 3 cartas para não ficar muito longo o vídeo. Eu costumo tirar o mesmo número de cartas, porque eu já tenho uma noção. Acho que foram 3. E aí eu preciso dizer que eu tenho aqui 3 cartas de movimento. Movimento é uma palavra extremamente importante para você nesse mês. Não só no sentido de, eu não vou falar para você de que alguma coisa vem para os seus caminhos, vai se mover até você. Não é isso. Aqui a gente está falando sobre, é possível você fazer um movimento diferente na sua vida que acaba com essa repetição de padrão. Seguindo em frente, moving on é o termo dessa frase. Ela fala sobre deixar alguma coisa para trás. Se mover numa nova direção. Escolher fazer um movimento diferente. Escolher deixar um padrão para trás. Só assim você se direciona para um outro lugar. Um lugar melhor, eu diria. Porque não tem erro quando você se move na direção do seu amor próprio, do orgulho de ser quem é, você só está se movendo numa direção melhor. Isso reverbera na sua vida em um trabalho com mais sentido, um trabalho que você onde você se sente valorizada, onde você tem um retorno de acordo, relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos mais fáceis. Tô dizendo que vai ser lindo, né? Perfeito, mas mais fácil de alguém que te valoriza. Porque você se valoriza. O outro sempre vai espelhar o seu comportamento. Então aqui, como eu disse, acabei de dizer, não é só em questões materiais. É uma forma de expressar isso aqui, mas é muito mais amplo. É uma forma de viver que precisa ser revista, porque é um comportamento, a gente está olhando aqui um comportamento que você vem repetindo na sua vida, que está impactando em várias áreas, né? Está impactando num sentido de estagnação. Você não vê a vida andar, você não vê os seus projetos andarem, você não vê o sucesso vindo até você. O mundo está espelhando aquilo que você está vendo em si. O mundo está espelhando o seu comportamento. Se você não reconhece o valor do que você faz, se você não reconhece o seu valor, o mundo também não vai reconhecer. Então está pedindo aqui mudança. Haja de um jeito diferente, mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de agir em relação a si mesma. É isso. O que mais? Aqui com esse. A verdade nua. Vou tirar logo as cartas. A curiosidade. Eu vou aceitar essa que pulou sozinha. Vou aceitar ela. Proteção angelical. Vamos lá. A verdade nua. Ela pra mim reforça muito disso que eu acabei de falar, né? O que o mundo vê de você é o que você vê de si mesma. Você tá recebendo esse retorno de alguma forma, e essa carta também te pede para ser mais verdadeira, não só com os outros, mas ser mais verdadeira consigo mesma. Reconhecer, não só, aqui também, né? Reconhecer tudo isso que já foi dito, reconhecer o seu valor, mas reconhecer aquilo que você quer também. Reconhecer aqui a verdade no sentido de qual é a sua essência, qual é a sua verdade,
primordial, aquilo que te compõe, que faz você ser quem você é. Mostra isso, coloca isso pra fora. Tá sendo pedido aqui pra você não esconder quem você é. E é muito engraçado, porque pode ser que você, se você é desse primeiro grupo, né, você nem se veja como alguém especial. Todos somos especiais, não tô te falando que você tem, né, que se colocar em cima de um palco e achar. Não é isso. Mas pode ser o contrário disso. Você sequer vê, você sequer consegue enxergar tudo que você tem de incrível, que te torna única, torna você uma pessoa especial no sentido de só você pode fazer aquilo que você veio fazer nesse mundo. E aqui pode ser que você esteja escondendo isso, até de si mesma. Você nem consegue enxergar isso. E você tá se privando de viver a sua verdade, de fazer algo que faz sentido pra você. E privando o mundo também de receber essa dádiva que é isso, que eu não sei o que é. Talvez nem você saiba, mas tem algo que você pode fazer. Mas para você fazer esse algo, né, maior, você precisa vencer a si mesma, vencer essas barreiras internas aqui. E esse mês está favorecido para que você faça esse movimento de vencer essas barreiras, de transpor essas barreiras. Quando vem aqui a curiosidade, a gente tem aqui a Pandora. Não, essa não é a carta de Pandora, é uma outra carta. Aqui é Perséfone, se eu não me engano. Se não for, também eu tô associando ela a Perséfone, mas enfim, eu não vou contar o mito, não. É uma parte em que ela... Não é Perséfone, é Psique. É uma parte em que ela pega essa caixa no submundo com Perséfone. A beleza de Perséfone tá ali. E ela tem essa curiosidade, né? É algo da sombra humana aqui. Ela se dá mal quando ela faz isso. Ela quase passa pro outro lado. Ela não poderia fazer isso. E é muito curioso vir essa ideia aqui, porque me faz pensar muito nisso de associação que eu tô fazendo. Existe uma força, existe algo, um impulso, algo te chamando dentro de você. Você tem essa vontade, você tem essa coisa de fazer, mas ao mesmo tempo tem uma grande trava. Tem um eu não posso. Tem algo que me impede. E isso muitas vezes pode causar exatamente esse se dar mal aqui de Psique, né? Ela não deveria fazer isso, mas tem algo mais forte dentro dela, faz ela abrir a caixa. Então, abra a sua caixa. Mostre a sua verdade para você mesma. Encontre essa verdade, essa essência. Quem você é, o que você veio fazer, quais são... Melhor dizendo, saindo desse lugar abstrato, né, de propósito. Quais são as suas habilidades? O que você sabe fazer de bom, de bem feito, assim? Há de ter alguma coisa. E nem é só na questão profissional, não. Eu tenho aqui no canal um vídeo antigo, que até hoje ele é assistido, de uma outra época desse canal, que eu falo do exercício do Ikigai. Pra você descobrir o seu Ikigai. Lá atrás, eu nem sabia qual era o meu e fiz o vídeo mesmo assim, olha aí, né? Algo me convidava a fazer aquele movimento, eu nem sabia por quê, mas era mais forte do que eu e eu meti as caras e fiz. É isso que o universo está te convidando a fazer nesse momento, seguir esses impulsos, porque tem algo escondido aí, tem algo escondido nessa caixa. Talvez o seu primeiro passo seja, antes até de ter orgulho de si, é reconhecer o que você tem de bom dentro de você. Pode ser que você nem saiba. Faça o exercício do Ikigai. Não necessariamente você pode assistir esse vídeo, se eu lembrar eu vou deixar na descrição do vídeo. Perto... não. Se eu conseguir, se eu lembrar eu coloco aqui na descrição, mas você pode procurar Ikigai.
aqui no YouTube ou aqui no canal que você encontra esse vídeo. Reconheça seus talentos, seus dons, suas habilidades naturais, seus interesses. Tudo isso te aponta um norte, te aponta que te compõe. O que mais? Vou pegar uma última frase aqui. Ah, sim, não terminei de falar, né? Proteção angelical, a última carta que saiu aqui. Preciso dizer mais nada, né? Todo esse movimento pode ser difícil, pode ser muitas vezes até meio incômodo, dolorido, de você olhar certas coisas, encarar certas partes suas, até mesmo pela frustração de eu queria tanto fazer isso, mas eu não consigo ainda fazer isso. Não pode ser incômodo, mas tudo está acontecendo no momento que precisa acontecer, tudo está acontecendo da forma certa e tudo é amparado por algo maior. Proteção angelical, uma proteção divina amparando esse movimento. Aqui eu poderia dizer que esse movimento que eu falei, que está favorecido durante esses próximos 30 dias, ele tem esse amparo. Mas eu diria que tudo que compõe essa história que a gente está vendo aqui, tem esse amparo também, porque tem um propósito maior. Aqui de colaboração, de contribuição, como eu disse lá no início, né? Pode ser para um grupo pequeno, pode ser para um grupo médio, pode ser mundialmente falando. Não sabemos. Isso não importa também. Mas existe esse propósito maior. Por isso essa proteção. Então, outro recado não tenha medo desse movimento desconfortável. Se permita, se abra para fazer isso, para passar por isso, para fazer o movimento em si. Aqui me lembra muito falar isso, né? Eu bati o olho ali nessa carta do 6 de espadas, que é o seguindo em frente. Me vem muito uma imagem de um casulo, sabe? A borboleta que tá lá dentro do casulo. Todo o processo de metamorfose, né? Que não deve ser confortável. Você ter uma forma e se transformar em outra coisa dentro daquele espaço apertado. Até o momento de estar pronta para sair, para abrir as asas e voar alto. Uma belíssima simbologia aqui para você quando a gente fala sobre se mostre. Abra as suas asas, né? Mostre a sua beleza para o mundo. Reconheça essa beleza em você em primeiro lugar. É isso. É a última frase aqui para você. Crie o seu equilíbrio. O 8 de terra também. 2 vezes aqui a mesma carta. Uma, a gente tem o movimento positivo adiante, à frente. E aqui, crie o seu equilíbrio. E me lembra muito a palavra que saiu nessa primeira carta do primeiro elemento de fogo. Se você ficou em dúvida, né, qual você escolhia entre a primeira e a segunda opção, se você tem um dos signos de fogo forte no seu mapa, vale assistir, pelo menos o início, que eu falo sobre essa ideia de criar o equilíbrio. É isso que eu tenho para você do elemento terra. Essa é a mensagem para os seus próximos 30 dias. Essa é a energia disponível para você, né? Como eu disse, é um movimento favorecido para que você quebre as correntes, para que você se liberte, para que você saia do seu casulo, para que você voe, alce voos maiores na sua vida. Então, isso aqui está se abrindo para você como oportunidade de fazer esse movimento. Espero que você aproveite, né, esse apoio aqui divino, angelical, esse apoio do universo para mudar, seguir em frente, fazer um movimento diferente na sua vida, ou, para alguns, colocar a sua vida em movimento, que pode estar aqui, a gente pode estar vendo também uma questão de estagnação, né, de
querer sair do lugar e não conseguir. Tem algo que precisa ser mexido, movido de lugar aqui, para que esse movimento seja permitido. Espero que você consiga. Vou aproveitar para deixar aqui, como eu falei lá no início, né, sobre o segundo canal. Ele não tá mais sendo alimentado, mas eu criei um outro canal, não no YouTube, no Telegram. Eu tenho um canal que eu quis fazer já há um tempo. Eu quero criar esse conteúdo lá, né, em algum lugar onde eu posso trazer mensagens com mais calma, sem o ritmo aqui do YouTube. Então, vou deixar o link também na descrição. Se você quiser me acompanhar lá, receber as reflexões semanais, te convido. Você pode, como eu disse, assistir os outros elementos, se fizer sentido para você. Caso não, a gente se despede aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá. Vou agora para a terceira leitura, elemento ar. Você que escolheu a pena, ou é de um dos signos do elemento ar. Gêmeos, Libra ou Aquário. A carta associada à sua opção, aqui com essa mandala, com a carta laranja, a palavra-chave, né, para o seu mês, para os seus próximos 30 dias, é a mudança. Eu entendo que nada pode crescer ou evoluir sem movimento. A gente está falando aqui de movimento. E já de cara, não sei nem qual é a mensagem que vai vir, mas já de cara eu te convido a assistir a leitura do segundo grupo, que foi o elemento terra, porque eu tenho 3 cartas que falam sobre movimento lá. As 3 cartas aqui com esse oráculo tarô, oráculo que eu usei, as 3 falavam de movimento. Então, pode ser que tenha algo para você ouvir nessa opção. E vamos ver aqui o que vem de mensagem para você. Possivelmente a gente está falando aqui, se você não vai assistir a leitura, eu já trago uma ideia para cá. A gente está falando aqui sobre uma necessidade de colocar a vida em movimento, de sair do lugar. Como eu disse lá, né, a gente pode estar vendo aqui um grupo de pessoas que nesse momento, por exemplo, pode estar se sentindo estagnado, né, a vida está parada. Nada acontece, nada sai do lugar. Eu tento e não consigo me mover, não consigo resultado nenhum. As coisas não andam, tá emperrado. Aqui, o que está sendo pedido é fazer um movimento diferente. Fazer uma ação diferente. É aquela ideia, né? Se você tem sempre uma mesma atitude, não tem como ter resultados diferentes. E que é mais ou menos isso que está vindo. Não é o universo que está travando os seus projetos, travando as suas relações, as suas realizações. É alguma atitude sua que não está contribuindo com esse movimento, ou que está favorecendo essa paralisação. É a autorresponsabilidade, né? É alguma coisa que você precisa mudar nas suas atitudes para que isso aqui destrave. Se você não se identifica com isso que eu falei, pode ser que esse não seja o seu grupo, mas eu acredito que se você escolheu essa opção, ou isso aqui está inconsciente nesse momento, você não se deu conta ainda disso, ou é só o que você precisa ouvir nesse momento e você não está identificando. Vamos ver. Mas você pode sempre assistir outro grupo, se isso aqui não fizer sentido para você. Vamos ver então qual é a mensagem para o elemento ar, a terceira opção. Vou tirar logo as 3 cartas, já que saiu aqui, porque fica mais fácil. A gente tem aqui o Ás o Ás de Paus. Foi a primeira carta que saiu. O início de uma paixão, ou uma paixão sendo acesa, um fogo sendo aceso.
Aqui o coração, a região aqui do coração, né, com essa chama se acendendo. A gente pode estar falando aqui, a outra carta que saiu foi a estrela, a esperança, que tem essa bola de luz, de energia aqui nas mãos. A gente pode estar aqui falando, na verdade o universo está te falando, está te convidando a olhar para aquilo que te acende a alma, para aquilo que te guia, para aquilo que você sente um chamado dentro de você. Pode ser que você nem veja razão, sabe? Eu tenho muito desejo de fazer tal coisa, mas não faz sentido, então eu não faço. Me vem de falar, não sei porquê, tá me vindo, de associar isso que eu acabei de dizer, a criança interior. Se você já ouviu esse termo, a nossa criança interior é a nossa parte mais próxima da nossa essência. É a nossa essência, né? E você lembra o que a sua versão criança desejava genuinamente? Claro, né? Na visão de uma criança, ela é mais limitada, mas tinha algo que movia essa criança. Aqui pode ser um mês de tentar recuperar essa lembrança, de se reconectar com essa versão sua infantil, né? Essa versão criança de quem você é. Oferecer algo para ela, oferecer espaço para que ela se manifeste, para que ela te guie, porque ela sabe o que te faz bem. As crianças, né, tem essa forma mais, vou usar um termo aqui que não é exatamente assim isso que eu quero dizer, mas tem essa forma mais primitiva de se colocar e de lidar, de ler o mundo. É instintivo, né? Isso não me agrada, eu choro, eu esperneio. Não tenho filtro não, eu preciso manter uma imagem. Não gosto, eu brigo. Sabe, essa coisa bem, bem primária. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente cria camadas, cria máscaras, cria filtros que vão afastando, vão se tornando barreiras entre a gente e aquilo que a gente quer realmente. Entre a gente e o mundo. Aqui é um mês que está te pedindo para tirar um pouco disso e se colocar mais próxima, mais à frente, mais disponível para o mundo. Para o mundo. Seja através das suas ideias, dos seus projetos, do seu trabalho, seja através dos seus relacionamentos. É isso que me vem aqui. Por algum motivo. Vamos lá. A carta aqui esse Ás de Paus. Ás de Paus. Traz... O Ás é o início. É uma novidade. É uma oportunidade de você... Aqui eu vou fazer uma leitura bem... Voltando um pouco para essa questão da previsão, né? Uma leitura mais preditiva, de possivelmente uma oportunidade nesses próximos 30 dias de você fazer a mudança que você quer na sua vida. Porém, você vai precisar de coragem. Você vai precisar confiar que esse movimento vai te levar onde você quer. Pode ter algo de desconhecido e me vem a palavra medo, mas o medo é uma das possibilidades. Você pode apresentar uma resistência por questão de um medo do que pode acontecer, um medo do desconhecido, um medo do resultado, um medo ou do não dar certo, ou até o medo de dar certo, de você ter aquilo que você mais quer. Isso acontece muito. As pessoas se sabotarem
para que elas não realizem de fato aquilo que elas querem. É um movimento contrário, sim, isso acontece. Então, você vai precisar estar atenta ou atento, né, a forma como você age em determinadas situações. Aqui a gente tem, quando vem essa carta da estrela, da esperança, como eu normalmente digo, né, a carta da estrela, ela traz uma energia de um plano divino te guiando, é a orientação divina, né, mostrando o caminho. Então eu acredito que ela fale sim sobre isso que eu disse, né, a oportunidade de você realizar aquilo que você quer, esse plano divino te guiando, te mostrando e te amparando, te protegendo para que você consiga fazer isso, realizar. Mas você precisa se conectar, você precisa confiar, você se conecta com esse plano divino, você reconhece que isso existe quando você confia nesse impulso, confia na sua capacidade de fazer esse movimento. Assista a leitura do elemento terra. Como eu disse, não à toa surgiu aqui a ideia da mudança. Se conecta bastante com o que foi dito lá, essa parte da leitura. A última carta que saiu aqui foi o julgamento, a verdade. Se eu não me engano, saiu a verdade lá também. A verdade aqui. O julgamento é uma carta que fala de elevação espiritual, fala de transformação, de crescimento, fala de resultados a partir de ações. Você colhe aquilo que você planta. Você vai responder pelas suas atitudes. Se você, inclusive, não fizer nada, você vai ter uma resposta de acordo com o não fazer nada. Esqueci a frase. Sou péssima pra isso. Há uma frase clássica, né? De a semeadura é opcional, mas o plantio é opcional, a colheita é obrigatória. Se você não planta nada, você não vai colher nada. O julgamento fala muito disso. Então, se você decide fazer o mesmo movimento ou não fazer movimento nenhum, seja por medo de realizar ou de não realizar, você se mantém no mesmo lugar. Esse movimento, essa mudança, ela não acontece. E aí não adianta reclamar que nada acontece, que a vida tá parada, que a vida tá estagnada, porque, como eu disse, isso tá acontecendo por escolhas suas, por um movimento que você tá fazendo, que você tá repetindo. A gente fecha aqui a mensagem, né? Onde ela iniciou. Vou pegar mais umas cartas aqui com esse oráculo. O que mais para você do elemento ar? O inferno. Eu vou aceitar as duas que caíram aqui, porque acho que elas têm uma conexão. A primeira que saiu foi o inferno. Embaixo desse inferno tá a libertação. A tempestade saiu, acho que no primeiro grupo. Embaixo do inferno tá a libertação. Se você aceita passar pelo desafio, e eu diria que se você aceita o desafio de queimar, aqui a gente tem Bom, vou falar, depois eu explico por que tá vindo isso. O desafio de queimar aquilo que é volátil, você reduz ao essencial. É um processo alquímico. O processo do fogo. O processo alquímico do fogo. A psicologia alquímica, né? É passar pela prova de fogo da vida. Se permitir passar por essas provas, pelo inferno, para que você não só saia fortalecida do outro lado, mas para que você elimine
aquilo que é superficial, raso, volátil, aquilo que é impuro, você coloca o fogo, ele tira, ele elimina aquilo e mantém só o que é essencial. A gente volta à questão da criança, aquilo que é essencial, a sua parte mais essencial. Você não só abre espaço para que ela se manifeste, a libertação no sentido de abrir espaço, mas você se liberta das amarras que te conectam, que te fazem muitas vezes, como eu disse, vestir máscaras, te fazem ser algo que você não é e te impedem, na verdade, o que isso só faz é te impedir de ser aquilo que você realmente é. E isso te impede de se mover na direção do que a sua alma deseja realizar, do que a sua alma deseja fazer com a sua própria vida. Faz sentido? Espero que faça. Por que eu tô falando isso tudo do fogo, né? Aqui me remete a aquela ideia da Inquisição, né? A gente tem aqui uma mulher amarrada a uma árvore. Para mim, o que vai acontecer aqui, que aconteceria aqui na sequência é o fogo, né? A gente lembra das fogueiras que queimavam mulheres. Mas vem alguém e salva. Tem uma libertação acontecendo, ela é salva desse processo. Não que você precise ser salva, evitar, ser salva no sentido de evitar o movimento do fogo na sua vida, de eliminar aquilo que não é essencial. Isso é necessário. Mas é a libertação da alma aqui acontecendo. Espero que tenha feito sentido. Quando vem aqui a tempestade, a gente tem movimento. Essa carta saiu no primeiro grupo e eu falei lá sobre a tempestade é um momento de mais dificuldade, né? É um momento de tensão, de instabilidade. Mas aqui me vem para você nesse momento, não que isso não aconteça. Eu acredito que isso é possível de estar sendo apontado aqui com essa carta, de não vai ser fácil. Passar por isso aqui não vai ser fácil. Sabemos que não vai ser. Sabemos que vai ser extremamente desafiador, que vai te trazer essa sensação de instabilidade, mesmo que no momento esteja tudo parado, travado, paralisado, né? E você não queira ficar nesse lugar, fazer o movimento, sair disso, traz instabilidade. Você não sabe o terreno que você está pisando. Você não sabe as intempéries que você vai enfrentar no caminho, né? Pode ser que venham muitas coisas te atrapalhar, te puxar para trás, te impedir de dar outro passo. Isso possivelmente vai acontecer. Não quer dizer que isso não seja, em primeiro lugar, essencial para que você se fortaleça, aprenda com os desafios, com as dificuldades e para que você consiga realizar de fato. É necessário passar por isso. Passar por isso para chegar do outro lado. Falei, né? Usei esse termo, chegar do outro lado aqui com a ideia do inferno. Não é ficar lá, é passar pelos desafios, pelas dificuldades. Isso está aqui nessa carta. Ela aponta também para que isso, de alguma forma, é o que vai se manifestar nesses próximos 30 dias. Mas, principalmente, o que me vem mais forte de mensagem com essa carta da tempestade é a ideia de Yansan. Os ventos da mudança, a força da natureza, dos ventos que movem, que tiram tudo do lugar. E pode parecer caótico, pode parecer instável, mas te colocam num novo lugar, te movem, te fazem chegar num lugar diferente. Você pode se conectar a essa energia, esse arquétipo, essa deusa,
orixá, como queira chamar, pedindo a força necessária para passar por esses desafios, aceitando que ela também está agindo para fazer esse movimento, desse vento de mudanças na sua vida, a transformação através do movimento. É isso que me vem aqui com essa energia da tempestade. Não temer a tempestade. Ela está sendo o catalisador, exatamente o que você precisa para alcançar aquilo que você deseja, que é sair do lugar, que é colocar a vida em movimento. Por isso que eu disse lá no início, se você não se identificou com isso que eu falei, ou não é consciente, ou essa não é a sua leitura. Porque pode ser que você não queira fazer movimento nenhum, que esteja tudo bem, tá tudo no lugar certo. Se for, essa não é a sua leitura. Vou pegar uma última frase aqui para você com esse oráculo. Os ventos da mudança vão soprar na sua vida, te levar, te conduzir para um lugar melhor. Não tenha dúvida, não tenha medo. A gente tem aqui a própria espiritualidade amparando tudo isso. Quando aparece a carta da estrela da esperança, a esperança de dias melhores, eles são possíveis de existirem na sua vida. Mas é preciso confiar. Direcione o seu poder e manifeste o que você deseja. A carta do mago. A carta número 1. Um reinício, um novo início na sua vida. Mais movimento. E mais uma carta que fala sobre o poder dos elementos, né? Falei sobre o fogo aqui, sobre o vento, né? O ar, com a energia aqui de Ansa. E o mago, ele é um arcano que traz essa simbologia da manipulação dos elementos a seu próprio favor. Ele consegue mover os elementos, combinar os elementos e materializar na realidade aquilo que ele deseja. Ele direciona o poder de manipular os elementos e manifesta o que ele deseja na realidade. Quando a gente traz essa ideia simbólica para a vida, dos elementos, inclusive, quando a gente fala de água, a gente está falando do nosso emocional, de manipular o nosso emocional, de curar o nosso emocional, de direcionar os pensamentos, tirar a mente limitada, né, aqueles pensamentos limitantes, e direcionar pensamentos mais assertivos e mais positivos, né, que colaboram. O pensamento positivo é isso aqui. Não é só ficar pensando positivo, aqui é canalizar, direcionar isso, combinando com toda essa cura emocional que precisa acontecer aqui de alguma forma, com os impulsos, o movimento interior, esse fogo interior que a gente viu aqui, que foi falado, não só o fogo da limpeza, mas o fogo da chama da alma também, e a terra, a matéria, o fazer, o colocar a mão na massa, o direcionar a sua energia. Você é energia, então é direcionar essa energia para realizar, para fazer acontecer. Pode ser, em algum momento, como eu disse, um pensar diferente, decidir fazer de um jeito diferente, decidir cuidar desse emocional, às vezes até decidir não fazer nada, parar e esperar a tempestade passar, observar, para que você entenda a melhor forma de agir depois. Várias formas aqui. Vem muito vago, né? Muito vago não, muito amplo. Aqui pelo menos essa leitura me parece algo muito mais amplo. E eu não posso dizer exatamente qual é o movimento que você deve fazer nesse momento. Além de fazer isso tudo ao mesmo tempo. Em alguns momentos você vai focar em uma área ou em outra. Em alguns momentos você vai combinar isso tudo. É um movimento instintivo. Você vai saber o que fazer se você estiver aberta para fazer esse movimento.
se você não colocar essas barreiras na sua frente, impedindo, barreiras no sentido de muitas vezes o medo de fazer alguma coisa. Se eu não sei o que vai acontecer, se eu não sei qual é o resultado, então vou nem tentar. Pode ser que seja aqui apenas se abrir para. Eu me permito, eu vou ver o que acontece. E muita coisa pode acontecer só pelo fato de você se abrir para. Saiba disso. Não é suficiente. Possivelmente não é suficiente, mas muita coisa pode acontecer nesse sentido. Espero que tenha feito sentido essa leitura para você do elemento ar. Como eu estava dizendo, eu tenho falado aqui no final dos elementos que eu falei no início do vídeo sobre o segundo canal que está em pausa nesse momento. Porém, eu tenho um novo projeto em que eu faço uma reflexão semanal no Telegram. E é muito engraçado. Eu ia falar antes até porque curiosamente se conecta. Semana passada, na semana que eu tô gravando, é exatamente a semana que eu publiquei 3 cartas e eu vou postar esse vídeo na semana seguinte à gravação. Então, se você entrar lá, você vai ver as postagens da semana anterior. São 3 cartas que saíram com o mesmo elemento do fogo e eu falo exatamente sobre essa questão na quinta-feira. Essa questão da queima, a operação alquímica do fogo, através do fogo. Calhou de aparecer isso aqui, então por isso eu tô falando. Te convido a entrar, o link vai estar na descrição. Veja se faz sentido para você estar lá comigo, recebendo aquelas reflexões. Se você vai parar aqui, a gente se vê no próximo vídeo ou te vejo em um outro elemento. Até lá! Quarto grupo, você que escolheu a concha ou é de um dos signos do elemento água. A gente vai ver qual é a sua mensagem, mas a carta que você escolheu, eu associei aqui, eu tirei algumas cartas para ajudar na escolha. Você escolheu a carta de cor verde, que fala sobre gratidão. A palavra-chave desse mês para você, do elemento água ou do quarto grupo, é a gratidão. Eu sou grata por essa vida e pelas oportunidades que ela me apresenta. É a frase aqui associada a essa carta. Vamos ver qual é a mensagem para você. Mas de cara, né, só por essa carta, seja lá o que apareça na sua leitura, ela fala que você pode ser grata, se colocar em um estado de gratidão pela vida e por tudo que ela te oferece, inclusive os desafios. Se eles aparecerem aqui na leitura, e se eles aparecerem na sua vida, eu acho que eu falei isso no primeiro grupo, não me lembro. Não é olhar, eu acho que falei isso, não sei nem mais se foi nessa série de vídeos. Eu não tô falando pra você olhar o problema e falar, problema, como eu te amo, muito obrigada por existir. Não é isso, né? Mas é não resistir. É você não, digamos que colocar lenha na fogueira, sabe? Ok, isso tá acontecendo. Você não coloca mais energia do que é necessário. Não é assim, vou dar um exemplo. Acontece algo e é ficar, por que isso aconteceu? Meu Deus, como eu sou uma vítima? Como que querem me prejudicar? Ficar ali, né? Se manter naquele lugar de potencializar o problema. É sair disso e reconhecer. O problema existe, eu vou resolver. Eu tenho as ferramentas. Se ele está acontecendo, é porque eu tenho as ferramentas necessárias para resolver. Apenas. Isso é um ponto. A outra parte da mensagem é sobre ser grata por tudo, né? Se manter, se colocar nesse estado de gratidão. Gratidão pela vida, pela oportunidade que é estar viva para fazer diferente,
caso necessário, para perpetuar as alegrias na sua vida, para multiplicar aquilo que é bom, que você já tem, que você já conquistou, já acessou, já é. Vamos ver o que mais. Minha música parou, mas eu não posso parar porque tá longe. Qual a mensagem para você do elemento água, da quarta opção? Tá invertido aqui, mas é porque tá todo mundo invertido. O imperador, a autoridade, o destino, que é a roda da fortuna. Eu acho que meu estômago fez barulho e você ouviu. Destino, autoridade, mais uma. A sombra. Eu tenho 3 arcanos maiores aqui. Ah, tem a musiquinha aqui que tá baixo. 3 arcanos maiores. A autoridade, o destino e a sombra com a energia da lua. A autoridade, ela fala sobre... Ela traz aqui a energia do imperador, que é uma energia de ordem, de estrutura, de regra, de... Aqui. Eu diria que é uma carta que está apontando, está te convidando a perceber em que situações, em que momentos você é autoritária consigo mesma, em que você se trava, porque a gente tem aqui a sombra. E essa sombra, ela tá te conduzindo, sombra no sentido negativo realmente, né, da coisa, porque negativo não é exatamente, a sombra não é negativa, ela é uma parte que ainda não recebeu luz, uma parte inconsciente, e uma parte que muitas vezes ela rege, o inconsciente é 95% da nossa mente, né? E é isso que rege a gente. Então, muitas atitudes, muitos pensamentos, muitas escolhas que a gente faz vêm desse lugar inconsciente. E se esse inconsciente ele é banhado por medos, inseguranças, incertezas, pela sombra em si, né? Aí a sombra realmente, aqui, a carta da lua fala sobre inconsciente. Mas essa carta da lua, ela tá trazendo a sombra. E a sombra, psicologicamente falando, é essa parte que muitas vezes te faz se sentir menor, incapaz, insuficiente. Essas crenças, né, sobre si. E isso pode estar direcionando a sua vida, te levando para uma realidade ou para um futuro que não é o que você deseja viver e não é o que você veio viver, mas você está se direcionando para esse lugar porque você está sendo conduzida por esse lado sombrio, inconsciente apenas, né? Por isso que eu disse, eu usei o termo negativo, mas a sombra ela não é negativa, ela é apenas um lugar que ainda precisa de trabalho, ainda precisa de luz. Quando a gente traz a luz, a gente traz para a consciência, a gente consegue mexer, manipular, direcionar para um melhor lugar. Então, quando eu comecei falando sobre o imperador, ele fala sobre ordem, ele fala sobre estrutura. A gente pode estar falando aqui, estamos falando sobre uma estrutura de vida. É algo amplo, não é uma área específica, é a vida em si, é a estrutura da sua própria vida. Mas, quando a gente fala sobre sombra e vem a palavra autoridade, leva um pouco para esse lado desequilibrado ou mais negativo, de fato, do que ele representa enquanto autoridade, que é a parte mais restritiva, a ordem no sentido de restrição. Você fica num lugar apertado, você não tem espaço para crescer, você não reconhece a sua capacidade de crescer. Pode ser a autoridade ditatorial, de tem que ser desse jeito, ou eu devo agir desse jeito,
só desse jeito tá certo, e se eu não consigo agir desse jeito, então eu sou um fracasso, eu sou um nada, eu sou uma porcaria de pessoa. Isso vai te mantendo ali, menor, limitada, travada, bloqueada. A vida fica nesse estágio de um jeito que não anda, não caminha, né? Enfim, ia usar outros termos, mas no final das contas é isso. Eu queria usar outros termos porque isso apareceu muito no grupo anterior. Eu acabo sempre fazendo isso, né? Uma mensagem se conecta com a outra. Eu não acho que seja por acaso. Faz sentido, se fizer sentido pra você, você pode assistir o elemento anterior, só que no elemento anterior eu falei do outro. Então, assim, se fizer sentido, assista todos. Pode ter uma complementando a outra aqui nesse momento pra você. Vamos ver o que mais vem aqui com esse oráculo. E quando eu comecei falando, né, sobre ser grata, inclusive pelos desafios, é nesse lugar do desafio, das dificuldades, das limitações, que você tem ali o material que te mostra o que precisa ser trabalhado. Como eu falei, aqui a gente tem algo amplo, uma questão mais estrutural, não só estrutural de vida, mas de jornada de alma, quando a gente recebe aqui o destino, né? Para onde a sua alma está te conduzindo na existência do seu ser. Então é algo muito maior do que pequenos eventos que possam acontecer nesse momento, nesse mês. Mas a gente pode trazer isso para esses momentos e aproveitar eles como matéria-prima. Alguém te prejudica no seu trabalho. O que isso te fala sobre você? Independente do que a outra pessoa faça, independente do que o mundo te coloque no colo, como que você reage, como que você age, o que que você pensa, como que você se sente a respeito, sempre trazendo para você. É aí que você identifica a sua sombra, o que você precisa trabalhar, lapidar internamente, e é aí que você reconhece aquilo que você já tem de potencial, aquilo que você já tem de força, já tem de ferramenta para poder lidar com essas situações que acontecem. Espero que tenha feito sentido essa frase que eu falei. Saiu aqui a vaidade, a primeira carta. Ela me faz pensar normalmente nesse lado sombrio, né? A vaidade como algo que não é positivo. Quando você vê o mundo através da ótica da vaidade, ou vê a si através dessa ótica, você pode tender, já que a gente tem o ego, né, no meio disso tudo, você pode ver as coisas de um jeito distorcido. E não é bom, não é interessante. Aqui o movimento que está sendo pedido para você é enxergar a verdade por trás de tudo. E eu acredito que por isso exatamente essa vaidade está aqui. Para que você se lembre de olhar além das aparências, olhar além da superfície. Tô lendo essa carta de um jeito muito simbólico. Não vou entrar exatamente na questão da vaidade em si, porque ela tem um lado positivo, já vou falar. Mas eu tô levando para esse lugar simbólico de ir além das aparências. Cavar mais fundo. Se abrir para cavar mais fundo, para investigar o que a situação tá te mostrando além da situação em si. O que isso traz junto do seu inconsciente. A vaidade em si, no lado luz dessa carta, ela traz o alto valor. E é algo que já saiu aqui, segundo grupo. Falei, né? Que você poderia assistir a leitura anterior, que foi o grupo 3. E lá eu falo sobre o grupo 2. Tá vindo aqui o grupo 2. A questão do se amar, se valorizar, reconhecer o próprio valor,
A vaidade, ela fala disso também. Quando a gente fala de gratidão, ser grata pela vida que você tem, é também, como eu disse, ser grato pelo que você já tem nessa vida. Então, pelo que você já é, pelo que você já tem em potencial. Seu valor, né? Ver o seu valor. O que mais? Espero que não esteja confuso. Espero que esteja fazendo sentido. Eram muitas cartas. Aquário. Não vou aceitar de baixo. Aquário. Que é uma... E a inocência. Aquário é uma energia. Se você tem aquário forte no seu mapa, você pode... Mais uma referência ao elemento ar. Mas aquário fala sobre o diferente, né? O fazer diferente, o sair da estrutura, sair de dentro dos limites e transbordar. Ir além. É nesse ir além que você encontra as respostas, encontra o caminho, encontra aquilo que contribui, colabora para te levar para onde você quer. Realizar aquilo que você deseja, que a sua alma deseja. Eu acabei de falar isso no outro grupo. Os desejos da alma, não do ego. E Aquário traz esse olhar diferente, né? Esse pensar fora da caixa. O signo de Aquário mesmo é um signo considerado como esse que é o diferente. E aqui a gente pode estar falando também sobre, como acho que já disse isso aqui, atitudes diferentes, um agir diferente, um se ver de uma forma diferente. Acho que falei. Se não falei aqui, foi no outro grupo. É assim que você transborda. Inclusive, as felicidades. Você pode transbordar as felicidades na sua vida. Por mais estranho que isso pareça, isso se conecta com a mensagem. Quando a gente fala sobre gratidão já de cara. Porque não é só sobre o problema, o negativo, a sombra, né? O sombrio aqui. A gente está falando sobre uma forma de passar por isso para chegar no lado luminoso, para chegar no lado positivo, na felicidade. Então, esse é o caminho. E a inocência, a última carta que sai aqui, ela me faz pensar numa atitude. Uma atitude de humildade, de, em primeiro lugar, não querer a resposta pronta. Vou dar um exemplo. Eu sou assim mesmo. Eu tô fazendo isso porque eu sou assim mesmo. É se permitir aqui se desconstruir para se reconstruir em um outro lugar, de uma outra forma, um outro lugar interno, né? É você não determinar nada, se abrir para ser maleável para essa reconstrução. Quando a gente traz aqui, recebeu na primeira carta a rigidez, a autoridade, a ordem, a estrutura do imperador aqui, no seu lado sombrio, é a rigidez. É quebrar essas paredes, quebrar essa caixa, para que você se torne maleável e se remodele. É assim, esse é o movimento de trabalhar a sombra. Inclusive, não é eliminar a sombra. Você não vai conseguir eliminar a sombra. Quanto mais luz, mais sombra. Já pensou nisso? Então, aqui ó, se eu tenho uma luz forte, eu tô gerando sombra. Ela tá batendo em mim. Então você não vai necessariamente conseguir eliminar essa sombra. Ela vai continuar existindo, mas mais difusa. Não difusa no sentido de névoa, eu não consigo ver. Difusa no sentido
de eu reconheço, eu sei que isso tá aqui, e quando eu sei que isso tá aqui, eu sei que isso pode trazer um gatilho, pode acionar essa sombra a qualquer momento, e eu vou saber como que eu administro isso, quando acontecer. Assim, esse é o processo de desenvolvimento pessoal. Ganhar consciência de si, o autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu sei como eu ajo, como eu reajo e como que eu posso agir diferente também. Tudo isso aqui junto. Então a gente está falando aqui, nessa leitura, você que escolheu essa opção ou é desse elemento, sobre um momento na sua vida de desconstrução, um momento que pode ser que situações, né, se mostrem como gatilhos de questões profundas. Não necessariamente vai ser um mês pesado, difícil, mas se acontecerem situações assim, não estranhe. E também não bata de frente, como eu falei lá mais no início, de resistência. Por que isso está acontecendo? Já tinha falado isso antes. Cantei essa pedra antes, né? Por que isso está acontecendo? Que bom que isso está acontecendo. Quanto mais isso me mostra o que eu preciso trabalhar em mim, mais eu consigo fazer isso. E menos isso no futuro vai me impactar, vai me desequilibrar, vai me afetar. É isso. Ser grata a isso também. É isso. Eu espero que tenha feito sentido. Vou tirar uma última carta aqui desse oráculo pra gente ver qual a mensagem final pra você do elemento água. Acho que não falei em mais nenhum elemento. Minhas leituras normalmente saem do lugar de previsão de vai acontecer tal coisa com você e traz aqui uma reflexão. O que está aí acontecendo no seu campo sutil, no plano sutil, que está gerando movimentos no plano físico? Aqui a gente está vendo uma questão ampla, grandiosa, que fala de movimento de vida que só está acontecendo para que você dê um passo na sua jornada pessoal, na sua evolução pessoal. Aí, como que isso vai se manifestar na vida especificamente de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, não tenho como saber. Já não teria normalmente, e aqui menos ainda, por terem vindo cartas tão amplas, né? Quando vem aqui arcanos maiores, eles falam sobre instâncias da vida, muito menos sobre situações específicas. Então pode ser que para isso aqui vai se apresentar no campo dos relacionamentos. Para outras pessoas, no profissional, na rigidez com que você leva a sua vida profissional, por exemplo. Ou nas falhas que você apresenta nessa construção de carreira. O que ficou, né? Que precisa ainda de ajuste. Por exemplo, a última mensagem para você. Você é muito importante. A gente tem aqui o 4 de paus. Relembrar aqui com essa frase, relembrar o seu valor. Assista. Pelo menos o início do segundo grupo. Me vem muito forte a mesma mensagem que eu já falei lá. Sobre o orgulho de ser quem é, o orgulho de si, o amor próprio. É você reconhecer esse valor em si. Você não é só sombra. Você não é só a sua vida. Não se resume aos problemas que te acontecem. Eles acontecem por um motivo. Mais uma vez, não é olhar para o problema e falar eu te amo, meu problema. É você simplesmente aceitar que eles estão acontecendo, se manifestando para te mostrar alguma coisa.
eu acredito que fica mais fácil, acredito por experiência própria, fica mais fácil você conseguir passar pela situação quando você olha para ela dessa forma, ao invés de olhar para ela naquele lugar de isso está querendo me derrubar, o mundo tá contra mim, o universo quer me punir, sabe? Deus me odeia, sabe? Coisas assim. É sair desse lugar. É entender que isso está acontecendo porque tem algo por trás fazendo isso acontecer e eu tô aqui para olhar para isso, para reconhecer o que tá por trás, para que isso perca força. Apenas. Aqui o pedido é para que você se abra para isso, para fazer isso. Espero que tenha feito sentido. Como eu tenho dito nos outros grupos, vou deixar aqui um recado. No início do vídeo eu falei sobre o segundo canal que eu fazia vídeos semanais para os signos, que ficou em pausa. E te convido, na verdade, nesse momento, a olhar o grupo que eu tenho, que eu criei, onde a minha intenção é levar mensagens, reflexões semanalmente também, mas de um jeito bem diferente, bem mais leve. Um grupo fechado, privado, restrito, só entra quem realmente tem interesse em aprofundar esse olhar para as semanas, para os momentos, para as situações. Te convido a passar lá para ver se te interessa participar, entrar para acompanhar esse autoestudo comigo. É isso. Espero você no próximo vídeo, no próximo mês ou em algum outro vídeo que eu tenha aqui ao longo das semanas nesse canal. Será um prazer acessar a sua energia e fazer uma leitura para você. Te vejo lá.